Marcelo Braga, tudo bom, Marcelo? Tudo bom? Maravilha. Olá. Professor Vendramini, como vai? Como vai? Meu vizinho, olha, que a honra de encontrar com o Vendramini, volta e meia ali na Vila Buarque, pelas Na ruas praça. da Vila Buarque, na Sim. praça. Bairro Teatral. Bairro Teatral. Que bom. Venda, você está trabalhando como nunca, né? Como nunca. É. Estou indo para a terceira peça este ano, daqui a alguns dias. Você ainda está em cartaz no Centro Cultural? Não, porque a temporada lá era de um mês. E já passou. Agora a equipe de produção está procurando um segundo teatro espaço para colocar. Acabamos de estrear Marcelo Braga na autoria e eu na direção, Montanha Russa. E em setembro, 4 segundas-feiras, na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, Saudação a Walt Whitman, com Haroldo Costa Ferrari. Poxa vida. Que bom. Ah, que bom, hein? Que bom mesmo. Que bom. Mas agora... Marcelo, Montanha Russa. De onde vem isso, essa ideia do Montanha Russa? Então, na verdade, essa peça fala sobre bipolaridade. Bipolaridade. Isso. E, na verdade, conta um pouco da minha experiência, porque meu pai era bipolar. Ah, é? Então tem um componente biográfico. Muito próximo aí. Documental e biográfico, porque eu usei também documentos, porque eu tinha umas coisas, né, que minha mãe guardou, documentos médicos, separação, papel do divórcio. Então eu fui usando esse material. Coletando esse material todo. E aí eu escrevi esse texto a partir de uma experiência que eu tive, que eu fui ver, não sei se você chegou a assistir uma peça que a Dani Barros fazia, Estamira, lembra da Estamira? Estamira, sim. E a Dani fez uma peça. Lá no Centro Cultural São Paulo, lá no Sesc Pompeia, dirigido pela Georgette Fadel. E aí eu fui assistir essa peça e no meio da peça ela começa fazendo a Estamira e depois ela fala da mãe dela, que era esquizofrênica. Isso. E aí eu assisti essa peça e fiquei muito tocado, assim. E eu falei, putz, eu tenho uma experiência, né? E aí eu falei, mas eu não queria... né? mas eu não queria fazer uma terapia, eu queria fazer teatro. E aí eu resolvi escrever esse texto, os personagens não têm nome, só tem função. É pai, mãe, filho, médico, advogado, eles não têm nome, mas é inspirado, psicólogo, psiquiatra, mas é inspirado na minha vivência e na minha memória, né? Sim. De criança, porque o que eu percebi dessa vivência em família e com meu pai. Você sentiu na pele isso, você conviveu com isso mesmo, né? Agora, a peça se passa em vários planos, estava vendo. Na verdade tem o personagem... Isso é um truque da direção ou o texto já indica isso? Não, isso é sensibilidade da direção a partir da leitura do texto. O texto propõe 3 planos. Propõe o 3 plano planos. realista, o plano poético e o plano épico, da narrativa. Tá. Não é? Isso está no texto. Eu só detectei isso. Detectou e trouxe para a cena. Certo. Não é? O personagem do filho é um meio narrador, né, que vai conduzindo a história, aí o Vendra pensou nessa coisa dele ser um cara de teatro, assim, né? Essa ideia de que dele estar encenando a própria vida. Então tem uma brincadeira da cena dentro da cena. Aí tem o plano realista, que são as cenas mesmo que aconteceram, e tem um plano mágico, que é uma ceninha do Tistu, o Menino do Dedo Verde, que foi a primeira peça que eu assisti na minha vida, levada pelo meu pai, com a Lúcia Lambertini. Fazendo. É mesmo? Meu pai tinha um amigo, o Túlio, que era namorado da Lúcia Lambertini. E a primeira vez que eu fui ao teatro no Sesc Pompeia, uma peça dirigida curiosamente pelo Silney, que depois eu fui trabalhar com ele. Sim, o Silney, exatamente. E aí, então tem uma ceninha do Tistu, que é um momento mágico da peça, assim, que para e eu relembro uma passagem curta do Tistu. A gente deve ter se encontrado lá, porque eu assisti também. O Tistu, o menino grande sucesso do Silney. Grande sucesso. E era uma peça muito bonita, aliás, muito bacana. Então eu lembro... Ele é o narrador, ele conduz essa história, e aí eu lembro que quando eu fui assistir, meu pai me levou no camarim, né? Porque ele era amigo do Túlio, e aí tinha que ir lá cumprimentar, né? E eu lembro que eu entrei, era uma coisa meio assustadora, porque eu tinha 5 anos, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa, né, legal, né, de gostar daquela história. E aí eu falo isso, que meu pai me apresentou o meu ofício sem ele saber que eu ia ser de teatro, né? Agora, Vendra, para você, como diretor, o que te chama atenção para você falar, pô, esse texto é legal, eu quero dirigir? Esse texto é um desafio muito grande, porque ele é fragmentário, e eu acho que a dificuldade dele e o interesse dele, as duas coisas estão no mesmo lugar. Então eu me senti desafiado e estimulado a encontrar uma encenação o mais simples possível e o mais bonita possível, o mais poética possível, para valorizar este texto. Porque o tema é muito importante. Para todo mundo que eu conto que estou dirigindo uma peça sobre bipolaridade, todo mundo diz,
conheço alguém, tenho alguém na família e, surpreendentemente, gente que diz, eu sou bipolar e toma medicação. Então, já virou uma repetição. Basta dizer que o tema é bipolaridade, a pessoa que está sendo convidada diz que conhece alguém. No mínimo conhece alguém. Quer dizer, é mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum. Eu acho que era aquele tipo de doença que antigamente havia um certo receio de dizer o nome, não é? Se dizia um... Talvez nem se conhecesse direito não, também. Não, né? Eu acho que agora está se conhecendo direito e as pessoas que se medicam levam uma vida normal. A peça fala sobre isso. Há um momento em que alguém entra em tratamento e o filho fala, eu não entendo porque meu pai não se trata, tem gente que se trata e sara. É muito bonito. Foi um grande desafio encontrar o tom certo da peça. O tom certo da peça. E você falou de uma coisa muito legal, quer dizer, a maneira simples de colocar isso em cena. Isso em cena. Quer dizer, a simplicidade, quer dizer, é o destaque para o texto, o destaque para a história. Sim. A encenação é uma encenação transparente, eu diria. Ela é autoral para quem conhece teoria da encenação. Mas para quem não conhece, o público pode até dizer, bem, mas esta peça fala por si mesma, não tem ninguém por trás organizando. Não é? Ela é muito transparente, a encenação é muito transparente. Legal. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando do Montanha Russa, que está no Viga, este mês de agosto, que dias que é? Sexta e sábado às 21h, domingo às 19h, e em setembro, sábado às 21h e domingo às 19h. Vamos ver as fotos do Montanha Russa? A gente vai... Fotos do João Caldas. Aí é o garoto e o pai? E o pai, Garoto e o pai, quer dizer, o pai é o... Clóvis Gonçalves. Clóvis Gonçalves, é verdade, olha lá, grande ator, né? Grande ator, muito bem no papel. Muito bem no papel. Grande ator mesmo. Então, o pai sempre foi bipolar? Isso surge? Como é que é essa coisa da bipolaridade? Na Ou verdade... a pessoa já nasce bipolar? Não nasce bipolar, né? Pelo menos pelo que eu entendi, a experiência do meu pai foi a seguinte, com 30 e poucos anos, meu pai já estava casado com a minha mãe, eu sou o último filho, né? Nós somos 5, então eu não tinha nascido ainda, e meu pai tem a primeira crise de euforia, que eles não sabiam o que era. A gente morava numa casa alugada e meu pai começou a reformar a casa. Uma casa que não era nossa, meu pai era arquiteto, e minha mãe fala, mas nós estamos gastando um dinheirão com essa casa. Dos outros. Ele fala assim, mas eu quero morar bem, né? E aí nessa mesma crise ele compra 5 carros, minha mãe fala, mas só nós 2 guiamos. Ele fala, não tem problema, eu contrato um motorista. E meu pai trabalhava, ele é arquiteto, trabalhava na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de Osasco. E lá em Osasco ele se candidata a vereador. E aí a gente fica achando que a vida... Né, que a gente está milionário. A minha mãe falou, eu achei que a gente estava ficando rico, 5 carros, reformando a casa. Só que depois da crise de euforia veio uma crise de depressão. E aí ele ficou muito deprimido. E aí a minha mãe estranhou. Mas depois passou a depressão e tudo bem. Aí na próxima crise, aí minha mãe se deu conta e procurou um médico. Coisa estava errado, né? E aí ele foi diagnosticado. É a mãe, Valéria Lawande. Valéria Lawande. Grande Valéria. Nossa vizinha também. Nossa vizinha e ótima atriz. Ótima atriz. Precisa estar mais presente no palco, a Valéria. Sim. Precisa aparecer mais. Está muito bem. Ali atrás é... A Carol Capozzi, que é uma que faz a filha. E vários personagens... outros personagens, surgem na história. A terapeuta. O alter ego do narrador. Alter ego do narrador. Legal. Tem mais? Aí já temos um doutor em cena. Aí o Haroldo Costa Ferrari, que também vai fazer dentro de alguns dias a saudação ao Walt Whitman, que é um monólogo. Na biblioteca, né? E ele faz vários papéis, um deles é um médico. Esse tratamento é um tratamento à base de quê? Para bipolaridade... remédios? Um remédio para os estabilizadores de humor. Estabilizadores do humor. Porque é isso, né? A pessoa tem uma variação de humor intensa. Ou fica muito deprimido e fica triste, ou fica muito eufórico e fica muito alegre. Então, se usa um estabilizador de humor para... balancear. Isso. Na euforia para diminuir e na depressão para levantar. E quando está estável, se toma um medicamento, não sei se ainda é assim, né? Mas meu pai era assim, que chamava lítio, que é para você manter ele estável. Lítio. Por exemplo, Ulisses Guimarães era bipolar. É mesmo? E quase foi presidente do Brasil. Mas era um bipolar que se tratava. Claro, quer dizer, à medida que se você mantém isso controlado, a pessoa pode ter uma vida normal. Você pode trabalhar, pode constituir família, pode... Talvez seja aquele que trabalha mais do que o normal. Porque quando ele está em euforia, ele se sente muito bem. Ele quer fazer. É hiperativo. Hiperativo.
Quando ele entra em depressão, aí ele se abandona. Tudo, se abandona. Não toma banho, não sai de casa. Chega a esse ponto, assim, não sai de casa, não quero tomar banho, não quero comer, não quero... Né? E por isso que eu acho que na euforia a pessoa não quer sair da euforia, porque a euforia deve ser muito boa, claro, né? Porque a pessoa fica podendo tudo, ela fica se sentindo muito... Né? Super excitada. Né? Tem mais fotos? Tem. Esse é o narrador. Esse é o narrador. Juliano Veríssimo. Vocês trabalham com o palco nu, é isso? Alguns 5 cadeiras. 5 cadeiras. Sim, e alguns objetos. Tá. Esse é o monólogo final, né? O monólogo final. Que ele faz de frente para um espelho. Ali no fundo tem uma luz, a sombra dele dentro de uma luz que vem de um espelho. É uma luz refletida, a luz está no espelho e reflete lá. Exato. Aqui é um monólogo do Clóvis, do pai, sendo que a família está lá no fundo. O filho de pé, a irmã e a mãe. Não é? E ele fala sobre a questão da euforia. Da euforia. Né? Que como é bom e por que ele não quer largar a euforia. Porque ele sabe que depois a depressão vem pesada. Então, né? E ele fala, se alguém quer tirar isso de mim, eu fico muito nervoso, porque estão querendo tirar a minha energia, né? E ele sabe que depois vem a depressão. E ele tem consciência, então, do problema dele? Tem. Dessa euforia, essa depressão. Ele tem consciência. Não quer se tratar, mas... Não quer se tratar. Demora para aceitar o tratamento. Mais para frente ele aceita. Mas no começo ele nega. Não, eu não preciso tomar remédio. Para quê? Não tenho nada. Né? Porque a questão da doença psiquiátrica é que aparentemente a pessoa não tem nada. Aí, no caso da bipolaridade, é só uma variação de humor. Então, que para ele é normal, tudo bem. Então eu sou assim. Alegre, tem hora que eu sou triste. Sim, para ele é normal. Para ele é normal. Então porque tomar um remédio também significa eu sou doente. Eu sou doente, assumir. Né? Quer dizer, para a família é um drama, né? Conviver com isso, com essa situação. Né? Por isso que a peça chama Montanha-Russa. Porque é uma montanha-russa de emoções. De emoções. Né? Essa coisa de um dia tá lá em cima, um dia tá lá embaixo. Ali é veja, a gente lida com 5 cadeiras iguais. Aí aparecem 3 cadeiras. O irmão e a irmã, e o pai atrás. O pai também se encarrega de algumas narrativas. Ele está contando quem ele é aí neste momento. É bem no início da peça. Quer dizer, tem um jogo teatral muito forte mesmo, né? Sim. Uma hora ele é personagem, outra hora ele é o narrador. Jogo revelado. Eu trabalhei o tempo todo com esse conceito de jogo revelado. Que é lindo, só o teatro permite isso, Só o teatro permite isso. Em cinema você não consegue fazer isso, em televisão também não. É o teatro que permite isso. Não combina, no geral, com o cinema. Poucos diretores fazem isso. Revelar o jogo. Revelar o jogo, exatamente. Tem mais fotos? Deixa eu ver se tem mais. Não, agora somos nós. Somos nós. Então, durante o mês de agosto, sextas e sábados, 21. Isso, e domingos às 19. 19 horas no Viga. No Viga, ali na Capote Valente. Capote Valente, aqui pertinho, perto do metrô Sumaré. Isso, né, do ladinho. Pé do metrô até ali, 2 quarteirões, né? E em setembro, então, só sábados e domingos. Setembro, sábado e domingo. Sábado às 21, domingo às 19 horas. Legal. Isso aí. Pô, tô curiosíssimo para ver esse trabalho. Por favor, venha nos ver. As pessoas... Esse tema é bárbaro, né? As pessoas... Engraçado que as pessoas estão indo e elas estão saindo muito tocadas. E aí eu recebi, por exemplo, amigos meus que eu nem sabia. Uma amiga minha que está morando fora do país, ela estava por acaso aqui, ela foi assistir. Quando acabou, ela estava emocionadíssima. Ela me abraçou e falou, você não sabe, mas meu pai era bipolar também. Daí eu falei, nossa, aí começam a surgir essas histórias de pessoas que têm essa vivência de algum lado, o pai, mãe, às vezes é tio, às vezes é um irmão, e que falam, nossa... E a ideia também que eu tinha, Tílio, é não estigmatizar também a doença, sabe? Porque a pessoa, ela é uma condição, né? Ela não é doente porque ela quer. Né? E no começo, quando eu era pequeno, eu tinha a sensação de que meu pai podia ser diferente. Né? Só que ele não é que ele não queria ser diferente, ele não podia. Não conseguia. Né? Não podia. Então essa ideia de também... E também não coitadizar, né? Não coitadizar. Não virar um coitadinho, né? Porque ele tem... Não é isso. Né? E também não virar um vilão, né? Ele é um malvado porque ele faz isso. É uma contingência da vida. E a peça é muito poética, é bonita, tem música, tem luz, tem boas interpretações, é um bom teatro. Eu insisto, é um bom teatro. Vocês precisam ser convidados e nós merecemos a visita de vocês. Maravilha. Sexta e sábado, 21, domingo, 19 horas, Viga, Rua Capote Valente, 1323. Isso. E em setembro, só os sábados e domingos. Tem a bilheteria lá?
montanharussa@gmail.com. Se quiser reservar os ingressos, como lá tem 40 lugares só. Porque é legal também isso, ser intimista, né? Como se você entrasse na vida dessa família, né? E a gente está usando a arquitetura da sala. A sala tem uma escada que leva ao camarim subterrâneo. E a gente está usando como cenografia. E não é quebra-galho, é voluntário. Nós escolhemos aquela sala porque ela tinha uma escada que ia para o subterrâneo. Porque esta peça vai para o subconsciente. Isso que eu ia falar, o subterrâneo tem muito a ver com... Tem muito a ver. Porque esta peça vai para o subconsciente e tem coisas do subconsciente que afloram. E afloram lindamente. Lindamente. Poeticamente. Domini, grande prazer. Grande ter você aqui. Obrigado, Atílio. Tudo de bom, cara. Sucesso para vocês lá.